Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo, aqui na nossa bancada, o professor Abel Duarte. O professor Abel é professor universitário, coach, formado em administração e gestor de risco da UFAL. Professor Abel, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Desde já lhe agradeço. Prazer imenso, Silvestre, poder voltar aqui. Já conversamos outras vezes, né? E vamos aprofundar alguns temas importantes da longevidade. E hoje eu trouxe um tema bem importante que no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não dá muito olhar, vamos dizer assim, que é a estratégia, né? Eu estava conversando aqui antes com o senhor que a estratégia, desde quando a gente nasce, vamos dizer, no olhar do envelhecimento, são estratégias já prontas, que a gente tem de se adaptar, né? Se encaixar. Mas nos explique, no envelhecimento, como é que a gente pode proceder com essa estratégia de vida? Pois é, Silvestre, a gente não dorme jovem e se acorda idoso, né? É um processo contínuo. Então, na verdade, ter estratégia de longevidade, de envelhecimento, é ter estratégia de vida. É entender o nosso organismo, o nosso tempo, né? A sabedoria diz que pede ao Criador que ensine a contar os nossos dias para que a gente se torne sábio, né? A gente compreender onde é que nós estamos no tempo da nossa vida e qual é o tempo que nos resta e como a gente pode viver melhor cada dia da vida. E a gente estava falando também, você falou em tempo, eu vou relembrar nosso papo, que o tempo é como... O tempo e o corpo da pessoa, a pessoa, vamos dizer, principalmente idoso, como uma metáfora, o navio e a água do mar, né, banhando, batendo, seja lá como for. Então, o tempo para a gente é isso. A gente está num espaço e o tempo é tudo isso que está ao nosso arredor, né? Esse conjunto. A gente precisa de um plano para nos blindarmos, não é nem blindar, para que seja mais suave vamos dizer assim, essa movimentação do tempo contra o nosso corpo, contra o que a gente chama também corpo, vida. É por aí que a gente pode fazer essa metáfora, que o tempo vamos dizer assim, um sistema natural que vem, que tem contra a pessoa, e aí pode ocorrer várias situações, vários episódios. Olha, eu diria que o tempo, ele não impacta todo mundo por igual. O tempo passa para todos, né? Mas a forma como nós nos comportamos determina a qualidade do tempo para nós. A gente tem pessoas de 80 anos que definharam e você tem outras que estão ativas, produtivas, né? A gente lembra do Drauzio Varela, que é um maratonista, um corredor com mais de 80 anos, né? E ele só é uma exceção porque o comportamento dele não é um comportamento padrão, infelizmente. Mas hoje a ciência já ensina que o nosso organismo reage aos estímulos. E se a gente simplesmente aceita envelhecer de forma passiva, eu me lembro dos meus avós, até mesmo dos meus pais, como eles eram educados para ficarem velhos e velhinhos, comportando-se como velhinhos. Mas hoje as minhas irmãs, por exemplo, que são mais velhas do que eu, frequentam a academia, têm uma saúde boa e assim, comparando a idade da minha mãe para a idade das minhas irmãs, elas vivem muito melhor hoje do que a minha mãe vivia, porque a mentalidade, a cultura daquele período sobre envelhecer era algo de conformismo, de achar que a gente definhava mesmo, e hoje a ciência já mostra que o corpo responde à estimulação.
Por isso que eu digo que o tempo não é igual para todo mundo. Quem consegue controlar elementos depressivos, que é uma doença terrível que a gente tem hoje, né? E assim, o ambiente, o ecossistema que gera as doenças emocionais é outra coisa que a gente precisa se preocupar, né? Porque todo mundo não vive no mesmo ambiente, todo mundo não vive sob as mesmas condições, sob as mesmas pressões emocionais, né? Ao mesmo tempo. É. O controle que o senhor falou aí é um projeto, um plano, uma estratégia de vida? Com certeza. E assim, nós achamos que a vida tem que ser espontânea e tem que correr, né? Aquela coisa, Deus é que controla tudo. Mas aí até você sendo religioso, se você pensa na vontade de Deus como a maioria pensa, que é uma linha fina onde a pessoa tem que ficar se equilibrando ali. E eu penso na vontade de Deus como se fosse um rio, onde você pode transitar livremente de uma margem a outra. Então, nós não temos um destino traçado por Deus, como se a gente viesse para a vida como meros atores executando um script pronto, né? Nós vamos atuar numa história que nós estamos escrevendo a cada dia. Então, o destino final, o capítulo final, vai ser de acordo com aquilo que a gente estiver fazendo no decorrer da nossa vida. E quando eu falo de capítulo final, não é o dia da morte, mas o período final da vida, que pode durar até décadas, né? O envelhecimento hoje é algo que cada vez a gente considera mais a longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e elas precisam viver melhor. E isso depende de uma série de desafios que são muito complexos, mas que são reais e que cada um vai ter que atentar na sua própria vida para ter um período, vamos dizer, o terço final da sua vida feliz, né, saudável e produtivo. É o saber fazer a gestão desse tempo, dessa vida, é saber o agir desse tempo, dessa vida? Exatamente, porque, né, continuando, as pessoas acham que não devem planejar a vida, porque a vida vai acontecendo simplesmente por destino, por sorte, por sortilégio, e não é assim. Eu vou plantando e vou colhendo aquilo que eu planto, né? A minha vida daqui a 10 anos, ela está sendo resolvida hoje. Não é resolvida na véspera, lá quando eu tiver 10 anos a mais. Tudo que eu estou construindo agora vai dar suporte para que lá na frente eu esteja bem, esteja feliz ou esteja sofrendo por falta de cuidado comigo mesmo. Essa falta de cuidado tem de ser, vamos dizer, resolvida ou tem de ser trabalhada com estratégia. Que a estratégia, você tem, a partir da estratégia que você faz gestão. Exatamente, veja só. É só para nosso telespectador entender, né? A gente vive numa época, né, que se fala de capital financeiro. O governo do Brasil está gastando R$ 1 trilhão por ano só para remunerar investimentos de investidores do capital financeiro, né? E a gente não construiu uma cultura para isso. A gente só construiu a cultura do trabalho e de ralar e de ter resultado do trabalho. A gente precisa aprender a construir uma renda passiva. E isso é algo cotidiano, é algo que você cuida ali mensalmente. O governo agora criou um mecanismo através do Banco do Brasil de você ter um cofrinho, entre aspas, que você pode botar o seu dinheiro com rendimento igual ao rendimento das grandes aplicações, diferentemente da poupança, que é algo que pede para a inflação. Ou seja, até essa cultura da gente construir uma renda passiva, e obviamente quanto mais tarde a gente fizer isso, menor resultado a gente vai obter. Mas não importa a idade que a gente tem, a gente pode começar a fazer isso automaticamente, né? Porque eu vou ganhar 1/100 no próximo mês do meu saldo. Então, cada vez que o meu saldo for maior, eu divido por 100 e vai ser o meu rendimento. Dentro da estratégia
de vida, nos explique melhor aí, até porque a gente viu essa notícia, mas muita gente, ou muitos idosos, apesar da gente ter aquela cultura de guardar o dinheiro no cofrinho, que não rendia, não é isso? Que não rendia, estava lá no cofrinho, né? Geralmente era um porquinho, né? De antigamente, e não rendia. E esse, hoje, processo, mesmo na terceira, quarta, quinta idade, não vou dizer quinta idade, dá para se fazer isso e ter esse ganho? Dá, Silvestre. Inclusive, eu tenho discutido muito com as pessoas, tenho feito até palestras sobre isso, de que a gente entrou numa era que a ciência chama de era da cura. E há uma previsão para daqui a menos de 10 anos, envelhecer ser uma escolha e não um destino, né? Porque envelhecer é algo que a ciência já descobriu como é que acontece. Então, para nós, para nossa espectadora, telespectador, se cuide, porque daqui a algum tempo você vai ter terapias regenerativas que vai não apenas fazer você parar de envelhecer, como não é fantasia, isso é ciência, rejuvenescer. E não é algo de fora para dentro, quer dizer, eu estar bonitinho por fora e o meu corpo completamente comprometido por dentro. É algo celular, é de dentro para fora, e isso é uma realidade. Isso está acontecendo nos laboratórios das grandes universidades do mundo, e nós estamos aí perto de viver essa situação e de ter um prolongamento de vida muito maior do que a humanidade teve até agora. Então planejamento não é só para curto ou médio prazo, também tem a longo prazo. Até porque a gente, vamos dizer, com 70 anos, você ainda tem mais ou menos de 20 a 30 anos, né? Olha, a gente teria de 20 a 30 anos hoje. Hoje. Não sabe. E aí, eu estava discutindo com um cara da minha idade, dizendo, rapaz, a gente precisa saber o que é que a gente vai estudar daqui para frente. Quais são as novas ciências que vão protagonizar os empregos daqui a 10, 15, 20 anos. Porque a gente não vai morrer, cara. Quer dizer, eu posso morrer, sair daqui e morrer, mas eu falo a gente, a geração. Não vai morrer, vai ter uma vida extremamente prolongada. Não é algo de dizer, então eu vou viver até 100 anos. Não, 100 anos é fazendo pouco. É 120, é 150, e é algo que está ali na esquina. Não é algo para daqui a 50 anos. É algo para daqui a, no máximo, 10 anos. E aí onde está a interrogação? Aí você vai ficar fazendo o quê? Você não tem um planejamento, você não tem uma gestão desse período médio e longo, porque o curto você vai fazendo suas estratégias para acontecer. E esse longo, aí você vai esperar que venha, quando chegar, você esteja de calça curta, como tem o ditado, né? Aí vem problemas diversos. Só rodando a chave, qual a importância no Saber Viver 60 Mais de um mapa com os pontos da estratégia de vida do envelhecimento? A gente sabe que a estratégia tem os pontos delas. Pois é, então veja bem, o que é muito importante, né? E eu queria recomendar uma série que passou na Netflix, deve estar nos arquivos aí da Netflix, as Blue Zones, né? As zonas azuis, que tem um título no Brasil que é Como Viver até os 100 anos, mostrando alguns lugares no mundo onde as pessoas vivem muito e o que é que elas fazem para viver muito. Então eu diria que o mapa, ou os mapas, está referindo a isso, né? Que é a alimentação, que é a atividade física, que é sentido para a vida. Você tem que acordar e ter motivação para acordar. Porque o que é que eu vou fazer nesse tempo da minha vida? O que é que vai me trazer alegria? Qual é o propósito da minha vida daqui para frente? Porque eu me lembro de alguns colegas da UFAO que eles se aposentaram e pouco tempo depois eles morreram. Porque eles achavam que, poxa, vou me aposentar, que alegria. E ao contrário, gerou uma tristeza. Porque depois
ele não tinha o que fazer, e aquilo ali o cérebro recebe a informação para desligar, porque você não serve mais para nada, né? Então a gente precisa se cuidar, isso não é só trabalho, vai fazer um trabalho social, vai cuidar de uma comunidade, vai ajudar num projeto, né? Vai ajudar pessoas que precisam, e isso vai curando você, né? É engraçado quando você fala isso, aí me lembro também, eu tive esse testemunho também de outros colegas, vários colegas que se aposentaram comigo, e infelizmente alguns têm doenças degenerativas mesmo, outros já morreram, porque eles não tiveram, assim, propósito, mas o propósito diário mesmo. O propósito diário mesmo, você se acordar e o propósito de primeiro de ser grato pelo que já está vivendo e fazer uma estratégia do seu dia. O que é que você vai fazer no seu dia? Não é fazer só a espécie de ser grato só para você, que seja uma resultante positiva só para você, que seja resultiva para o mundo, que seja produtiva para o mundo, para a sociedade, para a comunidade. Porque quando você se acorda que você não tem um propósito, ou o seu propósito não, minha estratégia de hoje é ir lá para a praça jogar um dominar. É bom, mas só é bom para você. E você está no mundo, e o mundo é isso, um ajudar ao outro. Juntos chegaremos longe. Com certeza, que haja muitas mesas de dominó por aí, né? Muitos clubes de dança, de natação, academias de ginástica, porque, aliás, não há nada mais útil para um ser humano do que a musculação, do que o movimento, né? Sobretudo o movimento provocando os músculos. E a isso você está dizendo para o cérebro que você está ativo, que você quer viver, e isso vai influenciando bioquimicamente o seu organismo. Então, ficar na cadeira de balanço assistindo televisão não é um bom projeto de vida, ao contrário, você está dizendo para o seu cérebro que você não tem mais nada o que fazer. Então, seu desafio é arrumar bons propósitos que faça você se mexer, você se cuidar e cuidar do mundo. O mundo precisa muito de cuidado, porque nós estamos vivendo uma época terrível. Estava conversando com um professor aqui, antes do programa, que a gente vive num período tão trágico que mentir virou virtude, né? Mentir é virtude. A gente vê aí, e esse ano é um ano particularmente significativo, porque é ano de eleição. O que tem de gente mentindo por aí não está no gibi, né? Então, mentir virou virtude e eu não quero entrar, eu não vou ceder a isso e desafio você a também não ceder, né? A andar com a verdade e melhorar o mundo para que a sua vida seja mais feliz e a vida das pessoas no seu entorno também. Também. Olhando para dentro, o envelhecimento interno. Esse não é bem explorado no dia a dia, né? É porque a gente vive numa sociedade que eu chamo de idosolândia. Parece que o mundo é de entretenimento, é de infantilização para a pessoa idosa. E não leva para a questão de cidadania, de estratégia de vida, de estilo de vida, porque quando você começa a fazer essas políticas que faz para o idoso, não para o envelhecimento do idoso, você paternaliza, você manipula esse idoso, e é fácil, né? Não tem condições de manipular o envelhecimento dele, porque é abstrato, é dele, mas a pessoa você tem condições. E aí a gente vê que, olhando para dentro, a gente tem forças, habilidade, experiência que precisamos para identificar e potencializar e garantir um envelhecimento saudável. Que pontos são esses que a gente... Vamos usar uma analogia, né, ou metáfora, seja lá o que for,
é essa relação dos pontos que a estratégia tem para o envelhecimento, como característica para o envelhecimento. Pois é, professor, como eu disse, a gente não envelhece de um dia para o outro, né? É um processo longo e a qualidade desse processo é que vai determinar o estado que eu vou estar atualmente. Mas o bom, inclusive, é, eu estou detonado, nunca fiz atividade física, tenho 75 anos. Vai fazer, vai para a academia fazer, daqui a 6 meses você vai ter rejuvenescido por causa da sua energia, que vai ser outra, né? Então, os pontos são esses, cuidados pessoais, né? A gente precisa estar sempre fazendo exames, check-ups, se antecipando, né? Porque a cultura dos nossos antepassados é, em último caso, ir para o hospital, quando já não estava aguentando mais. Porque é igual a um carro que fica sinalizando que vai dar defeito e você, não, ele está andando, vai ter um momento que ele vai parar, às vezes no meio da estrada, numa situação extremamente adversa. Então, é esse cuidado cotidiano, preventivo, que ajuda a gente a ter uma saúde boa. E assim, fuja dos problemas. Eu gosto de dizer o seguinte, a vida dá para nós uma corda cheia de nó. E o nosso desafio é desatar os nós da corda. Mas tem gente que, em vez de desatar, vai dando mais nó. Né? Ou seja, vai gerando problema. Aí eu pergunto, pense na sua vida, você é um resolvidor, uma resolvedora de problemas, ou você é um criador de problemas, uma criadora de problemas, né? Isso daí nós podemos chamar das nossas fraquezas, quando você vai buscar, ou você observa que não está fazendo isso, ou que está fazendo isso. Porque tudo isso, né, a gente não vive no vazio, a gente tem uma família muitas vezes, ou a gente tem uma esposa, um marido, e a gente se estressa, né, muitos anos juntos e tal, e às vezes tem um comportamento que não nos agrada, e a gente quer controlar, a gente tem a ilusão do controle, ninguém controla ninguém, né? Se você aprender a controlar a si mesmo, já está no lucro, né? Se você não deixar que o outro te afete com os seus problemas, já está no lucro. Mas ali a gente tem uma família e nem todo mundo é igual, e a gente tem a neurodivergência é uma coisa crescente, e às vezes não é nem porque as pessoas estão mais neurodivergentes, é porque a ciência passou a identificar, né? O poeta disse que de perto ninguém é normal, e nem eu nem você somos normais, nem nenhum telespectador é normal. Então, é necessário que a gente reconheça as nossas fragilidades e a gente aprenda a trabalhá-las, para que a gente vá se curando, né, administrando o nosso comportamento, para que aquela cordinha, em vez da gente estar fazendo mais nó, a gente vá desatando, tornando a vida mais fácil, a vida cada vez mais simples de ser vivida. Uma vez que a pessoa idosa se torna consciente da importância de implantar a gestão do envelhecimento, quais seriam os passos práticos? Por onde ela começa o amanhã? Pois é, professor. É reconhecer que a sua vida pode ser melhorada, que você não está destinado a uma vida ruim ou uma vida de qualquer jeito, né? Aquela coisa, Deus sabe, Deus é que sabe. Não, Deus quer o teu bem sempre. E Ele delega para você o cuidado pessoal, o cuidado com a sua própria vida. Então eu não vou transferir responsabilidade, a minha vida está ruim porque Deus quer, de jeito nenhum. Deus só quer o nosso bem. E nesse sentido, a gente precisa cuidar de nós, a gente precisa entender as nossas fraquezas, as nossas necessidades, para que a gente tenha humildade, procure terapia, procure clínico geral, procure geriatra, procure pessoas que possam nos apoiar para a gente compreender melhor a vida que a gente vive, as nossas dificuldades, e a gente aprender a conviver, né? Porque nem sempre a gente tem controle de tudo,
Mas se eu não posso controlar os outros, nem as circunstâncias, eu posso controlar as minhas reações. Isso é o que é o mais importante, né? Eu ter saúde diante de tempestades, porque na bonança todo mundo está de boa, né? A gente precisa estar bem para enfrentar as dificuldades da vida. Olha, nós falamos aqui já, nosso telespectador, sobre gestão do envelhecimento, estratégia do envelhecimento. Ele destrinchou sobre forças, fraquezas, oportunidades e eu deixei por último a questão de gestão de risco. Quais são as gestões de risco não institucional, até pode ser a gestão de risco institucional, né? Nós vivemos num ambiente, né? É o meio ambiente que influencia o nosso envelhecimento. Como é que é isso? Na verdade, professor, a gente só pode fazer gestão de riscos quando a gente tem objetivos. E é preciso, sobretudo, construir propósitos para a vida da gente. O que é que eu vou fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que vai ser a minha vida? E a gestão de riscos é a administração contínua daquele projeto. É dizer, ó, isso aqui está fora de controle. O que foi que aconteceu? Vamos controlar isso aqui, vamos, uma palavra técnica, mitigar esse risco aqui, diminuir ao máximo, para que ele não comprometa o meu objetivo. Para que daqui a 5 anos que eu me propus, eu possa chegar o mais perto possível daquilo que eu projetei para a minha vida, né? E aí, o que é que você dedica a sua vida? Tem gente que, por exemplo, passa a dedicar aos netos, a cuidar dos netos. Isso é uma coisa boa, não é ruim, né? Mas aí... Não é profunda. Mas assim, às vezes a gente quer ser super protetor, né? Do companheiro, dos filhos, dos netos, e a gente termina atrapalhando a vida deles por excesso de controle. Então eu não posso fazer de propósito de vida uma pessoa e querer sufocar aquela pessoa. Essa pessoa tem que ser eu mesmo, eu tenho que fazer isso diante do espelho e eu tenho que cuidar de mim, porque eu não estou competindo com ninguém, né? Eu estou competindo comigo mesmo. Meu grande desafio é me tornar uma pessoa melhor a cada dia e não olhar para o lado e querer ser melhor do que o meu vizinho ou do que alguém da minha própria família. É o que é correto, professor, a gente pensar, como você falou aí, fez essa consideração aí, magnífica, extraordinária, que a gente tem um projeto de vida de criança, jovem e adulto, chegar à aposentadoria. Mas quando a gente entra na aposentadoria e na fase idosa, a gente não tem um projeto para chegar na nossa velhice, que seria a felicidade. E é uma coisa meio contraditória, né? Eu tenho uma sobrinha, na verdade, uma sobrinha neta, que ela começou a trabalhar, agora ela tem 20 e poucos anos, e ela diz, meu sonho é me aposentar. Menina, tu nem começou a trabalhar, né? E assim, eu particularmente já consegui minha aposentadoria pelo regime geral, mas eu trabalho na Universidade Federal e eu já decidi que eu vou até o limite, que é 75 anos, então ainda tenho tempo para rodar. Limite cronológico da UFAL, da seu não. Da legislação federal, né? E eu brinco, digo, se daqui para lá passar para 80, eu vou achar bom, porque eu adoro o que eu faço. Então, quando eu vou para o trabalho, eu vou me divertir, não vou carregando um fardo, né? Aquela coisa de sextor. Para mim, todo dia é sextor, né? Porque quando você é feliz com aquilo que você faz, você não sente um fardo do trabalho, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma com trabalhar e sei que nem sempre é assim, porque existem ambientes negativos, existem chefes tóxicos, né? Que adoecem as pessoas. Tem uma expressão chamada burnout, que é a doença do trabalho, que muita gente está adoecida, tem medo de trabalhar. Eu tive colegas que o psiquiatra diz, olha, saia desse setor e nunca mais passe nem na porta. Já pensou? Eu fui um tempo, quando trabalhava, né, institucionalmente, vamos dizer assim, que se usava um ditado que trabalho era morte lenta.
E hoje em dia você tem, como o teu exemplo, que você pode fazer isso, não pode fazer uma morte lenta, você pode ser até uma vitamina, né? Uma energia para você viver mais. E quando você disser, não, eu não vou mais trabalhar na instituição UFAL, mas vou trabalhar na instituição Vida, onde as pessoas também precisam desse conhecimento. Claro, isso pode ser numa comunidade, numa igreja ou em alguma outra expressão da religião, onde você possa participar de grupos coletivos que sejam saudáveis, que sejam de ajuda uns dos outros. Eu mesmo tenho contribuído para criar grupos que eu chamo de grupos terapêuticos, que não é de terapia de psicólogo, mas de ajuda, onde as pessoas estão ali, escutam umas às outras, colaboram com elas, rede de apoio, né? Você precisa de uma rede de apoio, eu preciso, todo mundo precisa, e as pessoas precisam da nossa contribuição em redes de apoio. Então, por que não criar essas redes? Não existe lei proibindo isso. Então, a gente pode iniciar isso na nossa vizinhança, na nossa comunidade religiosa, onde quer que a gente estiver, para contribuir com a vida das pessoas e elas contribuírem também com as nossas. E aí você diz, não quero não, já tenho meus problemas, não quero ter problema de ninguém. Mas isso é a forma como você se comporta, né? Com certeza. A ciência já diz, existe um neurocientista chamado Richard Davidson, que ele estuda as ondas cerebrais, e ele diz que quando você intenciona cura para as pessoas, tipo numa oração, numa meditação, você intenciona cura para as pessoas, inclusive para pessoas que você não gosta. Ele diz que o corpo vai desinflamando. Você ora pela cura do outro e você está sendo curado naquele processo. Isso Jesus ensinou e durante muito tempo isso estava no campo da religião. Agora, felizmente, está no campo da ciência. Porque não é mais, isso é coisa da religião, não. Isso é ciência, isso é provado em laboratório. Quando você intenciona o bem do outro, isso se volta para você. Bumerangue, né? Exatamente. E coisa maravilhosa, né? Terapêutico, você se cura quando você pede ao divino a cura do outro. Né? Professor Abel, infelizmente nosso programa terminou. É rápido, né, rapaz? Quando a lição é bem dada, bem estruturada, bem benéfica, né? Faça suas considerações finais, prometendo a gente que vai voltar, que já está tempo de eleição, e a gente quer ouvir, tá lembrado de um programa que a gente fez anterior. Tem 3 anos, né, que o senhor esteve aqui, tem 3 anos, e a gente falou justamente sobre essa questão do eleitor idoso, e é bom a gente preparar nossos idosos para, pelo menos, ter consciência de como vai votar. Como vai votar. E aí, desde já eu convido o senhor, até antes mesmo das eleições, para a gente conversar sobre isso, tá bem? Essas são as considerações finais sobre hoje. Amigo Silvestre, o seu convite é uma convocação, cara. Nós precisamos ir para a seleção brasileira, ainda mais que o cara vem bem alegre, né? E aí, o que eu quero dizer para você que nos assiste é que você cuide de si, né? Não abandone isso. O chamado autocuidado é o amor próprio. E isso não é pecado, né? Não dá para você amar os outros sem amar você. Aliás, Jesus disse o quê? Ame o próximo com o padrão que você ama a você mesmo. Olha o desafio, né? Então, se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Eu preciso amar. E amar é cuidar. E no meu caso, seria autocuidado. Olhar para dentro, intencionar o melhor para mim e me esforçar, fazer tudo que a gente sabe que deve fazer para que nós tenhamos cura interior, saúde e possamos ser espelho para um mundo melhor. Muito obrigado, professor Abel Duarte, pelos seus ensinamentos. E ao nosso telespectador, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com a gente e que quem quiser rever esses ensinamentos do professor Duarte, professor Abel Duarte, ir lá no YouTube, no nosso canal, Saber Viver 60+, e no canal do YouTube, também da TV Assembleia AL. Até mais, até o próximo Saber Viver 60+.